Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não posso deixar de recuperar as palavras de Miguel Albuquerque em 2018, há um ano das eleições regionais, quando disse que sempre defendeu o gado ordenado nas serras e as zonas estão perfeitamente delimitadas. Ora, isto foi em ano eleitoral, porque logo a seguir, esse mesmo Miguel Albuquerque veio cá a esta casa e disse: enquanto eu for presidente, não há gado na serra. Se querem gado na serra, não votem em mim. Mas a minha questão prende-se não com a incoerência de Miguel Albuquerque, até porque já estamos um pouco habituados, mas com a propaganda. Porque para o ano que vem, existe novamente eleições. E foi sem surpresa que nós recebemos este documento ontem. Este documento, que é o PSD a tentar atirar areia para os olhos das pessoas e tentar passar a ideia de que quer avaliar uma legislação que tem 16 anos, e quer avaliá-la esta semana, quando há uma proposta em cima da mesa de alteração da legislação, quer avaliar uma proposta que tem 16 anos, curiosamente, há um ano das eleições. E eu pergunto, senhor deputado, nos últimos 5 anos, desde 2019, em que houve alguma abertura aparente de Miguel Albuquerque em reverter a retirada do gado, e eu pergunto-lhe, nos últimos 5 anos, o que é que mudou? Porque, na prática, Vossas Excelências nunca aprovaram qualquer tipo de legislação que permitisse esta alteração. Ano após ano foram chumbando estas medidas que agora dizem que querem rever. Mas desde 2019 não o quiseram rever. E o que é que aconteceu desde essa altura? Os incêndios e a proliferação de invasoras aumentaram de ano para ano, descontrolaram-se de ano para ano, e isso deu origem aos grandes incêndios da Madeira, como Vossa Excelência sabe. Portanto, desde 2019 que chumbaram as medidas que foram trazidas nesta casa para alterar esta legislação. Dado esse chumbo, o que é que aconteceu? Continuaram a proibir um pastoreio em áreas completamente adequadas, quer em termos ecológicos, quer em termos orográficos, quando foram garantidas todas as condições em que não estavam envolvidos riscos de erosão, em que não estavam, e termino já, Sr. Presidente, em que estavam salvaguardadas as áreas protegidas, em que estavam em áreas completamente invadidas, passa a expressão, por invasoras, passa a redundância, em que são autênticos catalisadores de incêndios. E eu pergunto-lhe, qual foi o interesse do Governo em garantir apenas a limpeza e a reflorestação com certas empresas privadas de limpeza e reflorestação de espaços, quando a pastorícia, desde 2019, poderia ter sido aplicada na região e podia ter feito este trabalho de forma eficaz e, acima de tudo, de forma gratuita, ao invés do dinheiro que se gastou em contratos de programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro, não posso deixar de começar por responder às críticas do Sr. Deputado Walter, a afirmar que nós não queremos ouvir as associações de pastores. O Sr. Deputado Walter não cá estava em 2015, mas eu recordava a esta casa que, nessa altura, nós ouvimos os pastores. E ouvimos os pastores através de uma proposta trazida por esses mesmos pastores, pelas associações, que pediam cá a alteração do regime silvopastoril. Nessa altura, Sr. Deputado Walter, quem não quis ouvir os pastores foi o PSD que chumbou a proposta. Foi o único partido que chumbou a proposta. Chumbou esta mesma proposta que agora Vossas Excelências dizem querer ouvir. Mas isto era apenas uma pequena nota preambular para começar por dizer que ninguém nesta bancada parlamentar, nem da oposição, nem seguramente por parte da maioria, ninguém quer ou propõe que o gado volte à serra de forma selvagem, como existia antigamente. E isto é necessário fazer ponto assente e ter isto ressalvado para que se deixe de continuar a contaminar a mente dos madeirenses, a colocar o medo entre a sociedade e criar esta retórica de mentira e de embuste em torno desta questão. O que defendemos, sim, é um novo regime que garanta a proteção dos solos, a dinamização do mundo rural, a devida revitalização do ponto de vista da orgânica, até mesmo com a adubagem, e, naturalmente, o controle de infestantes e invasoras de mato descontrolado que criam verdadeiros catalisadores de incêndios e que, de certa forma, condicionam os ecossistemas de montanha e a sua recuperação futura. Mas não foi isto que foi feito ao longo dos últimos anos. E não querendo ser exaustivo na história do pastoreio, até porque já foi amplamente divulgado, após a retirada do gado da serra,
o Governo Regional tentou diabolizar a questão do pastoreio e diabolizar os próprios criadores de gado. E concluímos que este processo não teve, de facto, os resultados que se defendiam. Portanto, nós concordamos com o Partido Socialista neste aspecto. É necessário rever esta metodologia, é necessário rever esta legislação e isto é inegável até para os mais obtusos fundamentalistas. Numa primeira instância, é de facto inegável o registro de um crescente despovoamento do mundo rural, um abandono das atividades rurais, um aumento do matagal e das espécies exóticas sem precedentes. As serras estão completamente cheias de espécies invasoras, de espécies pirófilas, que são um autêntico barril de pólvora. Aliás, senhores deputados, eu sei que a hora já vai avançada, mas pedi a vossa atenção, só mais alguns minutos. É verdade, vamos dar atenção à intervenção do senhor deputado. Foi nem mais nem menos do que Miguel Albuquerque que afirmou no passado mês de agosto que a grande propagação dos incêndios deu-se precisamente em áreas de mato e de infestantes. Disse-o no dia 22 de agosto, no Pico do Arieiro. E esta afirmação é por si só um atestado de incapacidade ao Governo. O Governo perdeu a batalha contra as invasoras, não consegue controlar a proliferação de invasoras, não consegue controlar os matos na serra sem ajuda do pastoreio. Uma vez mais, reforço, organizado, circunscrito, em transumância para evitarmos situação de erosão e sobrepastorícia, como já cá foi referido. O gado poderia ter este papel fundamental. Basta para isso que se permita a sua utilização organizada. Ainda esta semana, senhores deputados, podemos ler numa entrevista, numa reportagem do Diário de Notícias, que afirma sem pudor que em 7 anos o Governo conseguiu limpar pouco mais de 25% da sua faixa corta-fogo. 25% de uma área que está sob gestão pública. 25%. Numa faixa que iria diminuir o risco de incêndio, que iria proteger a população. Muitos e muitos milhões de euros gastos onde poderia ter sido aplicado o pastoreio de forma gratuita. Um pastoreio organizado, vou repetir sempre, organizado, que permita a redução da carga combustível, diminua o risco de incêndios, aumente a segurança da população. E, de facto, a tal mancha florestal que foi prometida com espécies mais resistentes a incêndios é, de facto, muito importante. Permite valorizar o terreno e permite, acima de tudo, que se garanta o aproveitamento económico e, com isto, o maior interesse dos privados neste género de áreas, nestas áreas florestais. Mais uma vez, neste aspecto também poderia o pastoreio valorizar economicamente todas estas áreas. Mas, ao invés das ovelhas, o Governo preferiu lançar contratos-programa, contratos públicos, e todos nós sabemos o porquê. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, por muito que tentem negar, os incêndios, a erosão e outros problemas graves de segurança têm vindo a se multiplicar, intensificam-se. Apesar de todas as medidas corretivas avulsas, não têm sido capazes de controlar este género de problemáticas. A Madeira tem ardido ano após ano. No último ano, apenas um ano, tivemos mais de 10.200 hectares de território ardido. Isto é terra madeirense, isto é a nossa floresta, isto são partes importantes e irrecuperáveis também da nossa laurisilva. Sem erva e sem mato descontrolado, os incêndios não tomariam esta dimensão e daí a importância de se alterar este regime. Já cá foi referido por imensas vezes ao longo dos últimos anos a existência deste regime de proteção, ainda há pouco o deputado Walter fez questão de justificar a não implementação do novo regime com o regime antigo, mas não deixa de ser pertinente reforçar que estamos perante uma legislação desadequada, que não tem em consideração os 3 princípios basilares que são imprescindíveis na atividade silvopastoril: a vedação das áreas de pasto, a presença de pastores, a presença e a identificação de diferentes cargas de gado e da sua adequação às diferentes áreas de pastagem, a transumância do gado de forma a evitar situações de sobrepastorícia. Muito obrigado, senhores deputados. A atual legislação não garante, nem sequer garante, a circunscrição, o que leva a um aumento dos nitratos e contaminação do solo nas nossas serras.
Na prática, nenhum destes princípios são garantidos pelo Governo Regional. E ao invés de se adotar o valoroso contributo dos pastores que querem ajudar a Serra Madeirense, o Governo Regional optou pela diabolização dos pastores, chegando a afirmar, como disse anteriormente, se querem pastoreio, não votem em mim. Votaram inclusivamente a favor de uma proposta. Votaram inclusivamente contra uma proposta que mereceu a confiança do CDS-PP nesta casa, uma proposta dos pastores que permitiria a alteração deste regime, mas a verdade é que o próprio CDS-PP, depois de sentados na cadeira do poder, não quiseram saber destes pastores. A senda deste bloqueio à pastorícia continuou para além do regime silvopastoril. Continuou com a retirada da vertente silvopastoril de um diploma que criava o Banco de Terrenos da Região Autónoma da Madeira. Ou seja, o Governo permite o arrendamento de terrenos, a cedência de terrenos para todas e quaisquer atividades agrícolas e de pecuária, exceto para o regime silvopastoril, o que leva naturalmente a um acumular de herdas e de ratos, mesmo em zonas de baixa altitude. Senhores deputados, eu realmente estou com algumas dificuldades em me sobrepor ao vosso volume na hora do almoço. Sr. Deputado, mas está-se a ouvir bem. Pois, eu é que não consigo falar com este volume. Deputado, estamos... E pelo que terminava dizendo que o pastoreio é considerado uma mais-valia para limpar estas áreas, muitas delas junto a habitações da população madeirense, quando muitos destes terrenos estão cheios de ervas e matos, com elevadas cargas de biomassa, que aumentam a sustentabilidade dos incêndios, a suscetibilidade dos incêndios, e pergunto, qual a justificação desta vez para não se alterar um regime silvopastoril caduco e que precisa, naturalmente, de ser alterado? Este ano, infelizmente, tivemos o resultado desta embirrice, desta casmurrice política do Governo Regional, e infelizmente verificamos mais uma vez um elevado incêndio que consumiu zonas de mato. E permitam-me só terminar reafirmando o arquiteto e ecologista Gonçalo Rebelo Teles, quando diz que a silvopastorícia é indissociável da floresta. É necessário que esta casa tenha esta consciência, que considere que a floresta, a água, o sol e a biodiversidade são recursos vitais e que não podem continuar a ser negligentemente utilizados, sem responsabilidade, sem rigor técnico-científico e por pura e dura casmurrice política. Muito obrigado. Muito obrigado.